2012, a Associação Theodor Amstad, antiga Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul e popularmente conhecida como Volksverein, completa 100 anos de atividade. O grande idealizador e maior incentivador desta magnífica obra de promoção humana foi o jesuíta suíço, radicado no Brasil desde 1885, Padre Theodor Amstad. Foi um dos mais significativos acontecimentos da colonização do Rio Grande do Sul, que primariamente sabe-se da vinda dos primeiros imigrantes alemães em 1824 a São Leopoldo, espraiando-se para todas aquelas regiões, inclusive para a nossa briosa Nova Petrópolis. A fundação do Volksverein ocorreu em 26 de fevereiro de 1912, em grande concentração popular, por ocasião do Katholikentag, realizado em Venâncio Aires. Sua fundação não é mera obra do acaso. O padre Amstad, um homem à frente do seu tempo, já era muito conhecido dos colonos e por eles vinha trabalhando para que tivessem uma vida mais digna e justa e propôs a criação da entidade. Na primeira reunião com o padre Amstad, 14 assumiram a associação. Depois, o padre Amstad veio de novo um mês depois, falou com o vigário e tudo, imediatamente se associaram 100 pessoas. Nesta revista aparece o pavilhão onde foi realizado o Congresso Católico em fevereiro de 1912. Nos fundos até se enxerga hoje ainda 2 prédios que naquela época já existiam. Este pavilhão foi construído no meio da praça, um pouco para cá, onde está o monumento do padre Amstad hoje. Ela deveria congregar os descendentes de imigrantes alemães, incentivando-os para uma vida comunitária intensa e ativa, sob os parâmetros da solidariedade cristã, conduzindo a um desenvolvimento equilibrado e sadio das suas comunidades, nos aspectos religioso, social, político e econômico. Os tempos eram difíceis. As regiões coloniais mais antigas apresentavam excedentes de produção e populacionais. Havia o eminente perigo de uma geração de jovens agricultores sem terra e correndo o perigo de se afastarem de valores sociais, religiosos e éticos de suas origens. A proposta de fundação do Volksverein, Sociedade União Popular, é em parte resultado de outras experiências que já existiam na Europa e mesmo de organizações criadas aqui no Brasil que haviam gerado resultados positivos. Então, a Sociedade União Popular, o Volksverein, é uma dessas organizações que nasceu num período que chamaria de crise da consolidação da imigração aqui no Rio Grande do Sul, tanto alemã como também já italiana e polonesa. Começa a atuar no início do século XX, quando essas colonizações estavam em período de consolidação realmente. E a Sociedade União Popular não é original, ela tem a sua inspiração em organizações similares na Alemanha, também surgidas num período de grande crise na metade do século XIX. E do outro lado, ela não é original aqui como instrumento de consolidação da colonização e do projeto colonizador, porque antes dela houve outras organizações que também pretendiam a mesma coisa, superar a crise que se instalara no fim do século XIX devido à agricultura em decadência e a uma série de outros problemas que daí surgiram. Havia na proposta um desejo de promover o bem-estar da família e da sociedade colonial.
Os congressos de católicos, os Katholikentag, inspirados na experiência europeia, tornaram-se importantes encontros de católicos alemães com suas lideranças no sul do Brasil. Em um encontro de agricultores que aconteceu em 1897, em Bom Jardim, hoje Ivoti, Rio Grande do Sul, o primeiro Katholikentag foi programado para o ano seguinte em Harmonia, então distrito de Montenegro. Primeiro Katholikentag, que foi inspirado nos Katholikentag, nos congressos católicos da Alemanha, foi experimentado se ele funcionava também aqui. E funcionou tão bem que já foi convocado um segundo para o ano seguinte, que se realizou em Harmonia, no atual município de Harmonia, que na época era distrito de Montenegro. E nesse congresso já se tomou uma providência que foi de fundamental importância para a consolidação da colonização, principalmente para a elevação do nível cultural, que foi a fundação da Associação dos Professores e Educadores Católicos do Rio Grande do Sul. O tema central deste primeiro encontro foi a escola e a educação nas comunidades. O segundo Katholikentag foi marcado para 1899 e a localidade escolhida para sua realização foi Santa Catarina, da cidade de Feliz, Rio Grande do Sul. Foi o marco inicial em que foram tomadas decisões e puseram-se em andamento iniciativas que seriam determinantes para toda a primeira metade do século XX. Na ocasião entrou em cena o padre Theodor Amstadt, personalidade-chave na proposição de soluções para os impasses que afligiam as comunidades coloniais. Num memorável discurso perante a Assembleia, fez um diagnóstico lúcido da situação e propôs a fundação de uma associação para fins múltiplos como solução. No mesmo momento, apresentou um esboço de estatutos. A proposta foi acolhida com entusiasmo, debatida e aprovada. Nascia a Associação Rio-Grandense de Agricultores, Bauernverein, concebida como uma organização leiga, interconfessional e interétnica. A implantação aconteceu em São José do Hortêncio, no terceiro Katholikentag, em 1900, e apresentou-se como um amplo projeto de desenvolvimento e promoção humana. Como tal, empenhou-se em encontrar soluções para os problemas que angustiavam as comunidades coloniais. As maiores preocupações concentravam-se na urgência de novas fronteiras de colonização, melhoria e dinamização da agricultura e da pecuária, recuperação e uso dos solos, reflorestamento, assistência social com ênfase na saúde, instrumentos de apoio e fortalecimento da economia colonial. No dia 26 de fevereiro de 1912, por ocasião do Congresso Católico na cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, foi fundada a Sociedade União Popular, o Volksverein, encampando o projeto de promoção humana da Associação Rio-Grandense de Agricultores, que havia se transformado em sindicato. Essa organização, durante 2 anos, ela foi sendo estruturada. De 1912 a 14, ela teve uma diretoria provisória, e essa diretoria provisória, comandada pelo padre Amstadt, passaram pelas colônias para organizar a base dessa associação. Eles não quiseram simplesmente impor um estatuto de cima para baixo, mas fazer nascer o estatuto de dentro das comunidades para fora, se baseando nas necessidades dessas comunidades todas e tirar delas então uma linha comum de ação. No município de Venâncio Aires, ter sediado a constituição da Sociedade União Popular, Volksverein, como diria em alemão, é uma honra
e isso faz com que o município de Venâncio Aires tenha compromisso e responsabilidade em comemorar esse centenário. E ao conhecer mais no dia de hoje a história do Ramstad e das suas iniciativas pioneiras, me sinto muito feliz de ver esta capacidade, há tantos anos atrás, agora completando 100 anos, ver que começou em Venâncio Aires. Como são importantes essas iniciativas e como elas se refletem para sempre, porque a marca fica. Fundada a Sociedade União Popular, era preciso iniciar o trabalho. Uma das primeiras e maiores ações do Volksverein foi abrir novas fronteiras agrícolas no Brasil. Era a solução para os excedentes populacionais e de produção que afligiam os colonos. As colonizações de Cerro Azul, hoje Cerro Largo e Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, e Porto Novo, hoje Itapiranga, em Santa Catarina, são resultados positivos desta iniciativa. A Itapiranga foi fundada pela Volksverein, pelos padres jesuítas, né? A pedra angular, né? Fundamental da Sociedade União Popular era o padre Amstad, né? Que fez a colonização aqui no oeste de Santa Catarina. De um projeto tão limpo, tão sadio, né? Eu considero a Volksverein como nosso Deus, porque a Volksverein ajudou-nos e nós conseguimos novamente uma propriedadezinha, não é? Da mesma forma, outras fronteiras agrícolas ocorreram no Vale do Caí, do Taquari, do Rio Pardo e do Rio Jacuí, e nas colonizações da Serra, das Missões e do Alto Uruguai, todas com o apoio do Volksverein e das caixas rurais, que sempre foram fundamentais para alavancar o desenvolvimento e dar suporte ao investimento necessário. Os jesuítas, o padre Amstad, para ter êxito na sua missão, na sua evangelização, precisava de uma entidade que desse apoio para as ideias dele. Ali ele fundou o Volksverein. Ele teve uma importância muito grande também para Porto Novo, para a nossa região, porque ele fundou Porto Novo, a colonização Porto Novo. Essa foi a melhor reforma agrária que existe no Brasil, é do Volksverein aqui de Itapiranga de Porto Novo. Da nossa indústria, a primeira indústria do frigorífico, da laticínios, da escola agrícola, tudo o fundamento é o Volksverein. As ações do Volksverein não se resumiram aos projetos de colonização e da abertura de novas fronteiras agrícolas. A promoção humana dos agricultores e imigrantes encontrou eco em outras ações muito importantes para as aflições dos colonos da época. Era preciso investir na educação dos filhos dos colonos, mas para que isso pudesse acontecer, era necessário formar professores que pudessem ensinar aos filhos não somente a literatura, a matemática, mas uma formação humana e intelectual completa. Surge assim, sob a iniciativa do Volksverein, o Seminário de Professores Leigos, Lehrerseminar, de Novo Hamburgo, com a finalidade de unificar a proposta pedagógica, implantá-la e zelar pela sua execução, e, ao mesmo tempo, apresentar soluções para a formação de novos professores. Que ela não foi fundada logo, ela foi criada numa desses Katholikentag, mas foi posta em prática apenas em 1923, portanto a implantação é obra direta do Volksverein também. Ela tinha como mantenedora a Sociedade União Popular ou Volksverein. Eram filhos de colonos, eles vinham inclusive de Santa Catarina, até do Paraná tinha alunos aqui que vinham estudar. Depois eles voltavam para a sua cidade, para o seu local, para lecionar na zona rural. Então o Volksverein tinha contato com a Alemanha e fez publicações em jornais na Alemanha, chamando professores recém-formados que quisessem vir lecionar,
Mais tarde tinha a Escola Normal Católica, onde eu me formei professor paroquial, porque muito no interior as paróquias tinham o professor paroquial, que além de ser o professor, também era o coordenador da capela, como hoje se chama os ministros. Escola Normal Católica, que foi organizada e pensada dentro dos objetivos da Sociedade União Popular. Na verdade, deu 15 anos de história dessa escola normal, curtos, de certa forma, mas muito densos e muito interessantes. Ela foi organizada, a Escola Normal Católica, em 1923, efetivamente. Ela foi instalada em Arroio do Meio. Consegui fazer toda a divulgação de início, às vezes demora um pouco para ter o resultado, para ter alunos inscritos. Eles tinham que, de certa forma, se deslocar ou até morar, meio que ser internos do colégio. Entre 1923 e 28, teve em média 8 alunos. Em 1936 já eram 430 escolas paroquiais católicas. Então, formar professores para essas escolas era uma urgência, era assim um objetivo que tinha que ser alcançado por eles. A Escola Normal Católica foi transferida para Hamburgo Velho entre 1929 e 1930. Eles conseguiram, mediante financiamento junto às caixas rurais, na época, construir o prédio, que é muito bonito, o prédio em Hamburgo Velho. Ele ainda está hoje aí, ele foi construído então, nesses anos de 1930. No início, até o internato, a moradia dos professores e a escola em si, as salas de aula, funcionavam num prédio doado, assim como o terreno que foi doado pelo Max Fischel. Ele era um cervejeiro, ele resolveu passar sua propriedade para a Sociedade União Popular. Não chegou a formar muitos professores porque o tempo era curto. Agora tinha uma proposta pedagógica fenomenal. Eles formavam o professor para ser professor, líder da comunidade. Ele tinha regente do coral, eles aprendiam a tocar violino, piano e tudo. A administrar as paróquias, a ser fabriqueiro e tudo. Ele era o centro das pequenas comunidades, onde o padre não parava. Então, e no caso do Volksverein, ele era a figura central, a referência local para as ações do Volksverein. A construção do Hospital de São Sebastião do Caí e com ele o asilo resolveu em grande parte os tratamentos de enfermidades de que os colonos necessitavam e promoveu abrigo para os idosos que já não tinham mais para onde ir. Asilo de Caí, para idosos de Caí, fundado em 1913, junto com um pequeno hospital, na década de 30 estava sucateado, não atendia mais, não tinha mais como absorver a demanda. Então a Sociedade União Popular ela se dispôs ou decidiu construir um novo complexo, um asilo junto com o hospital, que ficaram nas mãos do Volksverein até há poucos anos atrás. Então nós temos aqui em São Sebastião do Caí o Hospital Sagrada Família, o prédio como se encontra hoje, obra de Antônio José Campani, como presidente, sob a batuta dele. Ele construiu a capela, construiu o asilo para as pessoas idosas desamparadas. Hoje é uma ala dos dependentes químicos. Apesar de ter sido presidente da Sociedade União Popular por 17 anos e o Hospital Sagrada Família existe porque ele assumiu a sociedade. E foi passado para a nossa congregação em 1983. Um pouco também tem a ver porque as irmãs estavam trabalhando com eles desde o início, como funcionárias também, colaboradoras dessa casa de saúde. A missão dele desde o início era cuidar da saúde da população do Caí e da região. Outra grande angústia que afligia os colonos e seus familiares eram os casos de lepra. Sob a tutela do Volksverein e com inspiração de suas lideranças,
Cabe destacar aqui a figura do padre Johannes Rieck. É construído o leprosário de Itapuã, em Viamão. Esse começa a ser projetado também na década de 30, que é a grande figura, que ele na época estava em Santa Cruz e observou lá que em Santa Cruz, Venâncio Aires, Monte Alverne, etc., havia seguidos casos de lepra. Aquilo chegou a um ponto em que era preciso realmente tirar essas pessoas leprosas do convívio por causa do contágio. Como isso era uma questão de saúde pública, ele foi conversar com o presidente do Estado, Borges de Medeiros. O governo, por razões que não se sabe, depois se retirou e deixou a coisa correr. Então, um médico de Porto Alegre, Prímio Beck, ele já estava tratando de leprosos em casas isoladas. Então ele propôs a seguinte solução: se as caixas rurais, a central das caixas rurais, puder bancar a despesa, nós vamos construir uma série de casas isoladas lá em Itapuã e alojar lá os leprosos em casas, em grupos menores, em casas de 2 ou 3, e não custa muito caro. Então as caixas rurais, a central das caixas rurais, tirou do seu fundo de reserva 150 contos e bancou a construção daquelas casas. E anexo a ele o Amparo Santa Cruz. O Amparo Santa Cruz era um orfanato que era destinado para os filhos pequenos das mães leprosas. O Hospital de Caí, com o Asilo de Caí, com o Leprosário e o Amparo Santa Cruz são as obras que mais aparecem na década de 30 como ações em favor da saúde. Dada a falta de qualificação dos colonos para produzir mais e com novas técnicas para enfrentar os desafios das novas fronteiras agrícolas, o Volksverein implanta em São Sebastião do Caí uma escola de formação agrícola para jovens agricultores. Esta obra resultou em grandes frutos na colonização das novas terras. A pujança do Volksverein podia ser percebida em várias frentes e as comunidades, bem como os colonos assistidos pela entidade, viviam bons tempos. E o padre Amstad foi um desses animadores. Porém, acontecimentos como as guerras mundiais e o projeto de nacionalização influenciaram de forma negativa o trabalho da entidade. Os projetos e as ações que vinham se desenvolvendo com sucesso e com grande alcance social e cultural sofreram uma espécie de ruptura. A proibição do uso da língua materna, o fechamento das entidades sociais, culturais e mesmo das escolas comunitárias arrasou a vida e o espírito comunitário e a disposição para a solidariedade fraterna de toda uma população. Na década de 30, por conta de uma atenção maior que o Estado passa a dar à questão da educação e de um controle maior, inclusive, que vai ser um problema para a instituição, porque ela está lecionando a língua alemã e tem professores alemães atuando e vai, por conta da campanha de nacionalização do ensino, vai fechar as portas. Então, até o que de início é uma solução, depois passa a ser um problema para eles. Eles também editavam uma revista para o professor, né, um jornal, revista chamada Lehrerzeitung, e de 1901 até 1938, 39, eles conseguiram editar em língua alemã. Então o Lehrer Seminário fechou porque eles cantaram as verdades para o governo e eles não suportaram. Eu era então vítima disso, foi mandado embora. Já antes da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente durante e nos primeiros anos após a mesma, a colônia foi sendo transformada de uma sociedade estuante de vitalidade num ajuntamento de indivíduos reprimidos, oprimidos e deprimidos. E envolvido neste quadro desolador,
o Volksverein ficou sem um quadro social efetivo, sem recursos e sem objetivos ou possibilidade de realizá-los. Porque eles eram praticamente abandonados, não tinham estradas, não tinham como exportar seus produtos e muita gente, inclusive, abandonou as suas terras e se desesperou. Mas não foram apenas as guerras e o projeto de nacionalização as únicas razões para entender as mudanças ocorridas na ação da entidade pós este período áureo. A própria organização da sociedade, o papel que o Estado passou a assumir na área da saúde, da educação e da reforma agrária, explicam também a ocupação deste espaço, antes ocupado pelo Volksverein, na organização das comunidades e das famílias agrícolas. A trajetória de sucesso de uma entidade é construída por seus líderes. O Volksverein, durante os 100 anos de existência, teve a participação de diversas lideranças, todos no seu devido tempo, inspirados nas ideias do seu iniciador, Padre Theodor Amstadt, foram importantes para que a entidade desenvolvesse seus principais objetivos, o desenvolvimento social e a promoção humana. A revista St. Paulusblatt, hoje a única revista em língua alemã publicada no Brasil, acompanha a história da entidade desde sua criação. No dia da fundação da entidade em Venâncio Aires, os milhares de colonos reunidos decidiram que era necessário um mensário que servisse de elo e como meio de informação entre os imigrantes e seus descendentes. A revista foi criada naquela festa da Associação Católica Katholikentag em 1912. O Volksverein nunca foi uma entidade estanque, sediada em Porto Alegre, mas a gente, através da revista, através dos nossos agentes e através das nossas visitas ao interior do Estado, a gente sempre mantinha o contato e mantinha assim, bem informado sobre o andamento, sobre os problemas, sobre as reivindicações da colônia alemã. Este ideal permanece e hoje a revista tem também a grande missão de preservar a língua alemã. A projeção para o futuro depende muito do desenvolvimento do ensino de alemão nas escolas. E o Paulusblatt está pensando também, sempre já fez isso e está pensando em fazer de novo, de ter uma página infantil. A base deve ser chamar as crianças para a leitura, para a língua, para a beleza da poesia alemã. A St. Paulusblatt possui assinantes em todo o Brasil, com maior concentração na região sul e também na Argentina, Alemanha, Paraguai, Suíça e Áustria. O Volksverein viveu tempos difíceis durante e após a guerra e suas lideranças sempre souberam encontrar alternativas para sua continuidade. No passado, o Volksverein promoveu, através de sua escola agrícola, a formação de jovens agricultores. Hoje, a AFEBRAE, uma entidade próxima à Associação Theodor Amstadt, continua esse importante trabalho, com encaminhamento de jovens para estágio em propriedades rurais no exterior, na busca de aperfeiçoamento profissional e pessoal. Eu sou o diretor da AFEBRAE, Agência de Fomento a Estágio de Brasileiros no Exterior, que iniciou os seus trabalhos em 1988, quando então foi uma turma, a primeira turma na verdade, foi para a Alemanha. Esse trabalho iniciou na verdade com um objetivo específico que nós mantemos até hoje, passados 23 anos, que era buscar esses jovens filhos de agricultores para dar a eles uma oportunidade de buscar uma formação técnica. Muitos deles, se não estão na agricultura, são líderes em suas comunidades, são prefeitos, são secretários de agricultura, são administradores.
uma viagem de estudo foi feito, programado para a turma por mês, né? Então nós fazíamos muitas viagens de estudos. E o serviço que se ia prestar era lidar com uma ordenhadeira, cuidar dos suínos e frequentamos as escolas. Na década de 1980, surgiram novas dificuldades. A escassez de recursos financeiros e principalmente de recursos humanos anunciava uma possível extinção da entidade e da revista São Paulo's Blad. E foi um tempo muito difícil, um tempo muito doloroso. A Sociedade União Popular também teve um problema na renovação. Então as pessoas, por exemplo, como o Caspar, o Rodolfo Englert, o Carlos Rausch, o Oswaldo Kretzmann, eles eram pessoas com mais de 70 anos já realmente, né? Surgiu aquele problema realmente, da falta do problema da renovação do Volksfront e do problema de um redator que pudesse assumir a parte da redação. E isso não, a decisão que foi tomada depois de suspender a revista, ou de terminar com a revista, durou muito tempo. Não foi feita uma decisão de afogadilho, mas foi muito pensada e pelo fato de não encontrar nenhuma alternativa, né? O seu José Ricker escreveu um artigo assim, adeus, né? Também muito emocionante realmente um artigo que ele dedicou ao Volksfront com muita alma. Chegou 1988, quando então foi publicado no próprio Paulusblatt a notícia de que seria este ano, o último ano, que o Paulusblatt seria então suspenso. E se pensava suspendê-los temporariamente, mas era visto que se fosse uma vez suspenso, ele haveria de desaparecer completamente. E desaparecendo o Paulusblatt, a própria entidade iria desaparecer naturalmente, né? E então, naquele ano, em novembro, foram transferidos para a linha imperial os restos mortais do padre Amstadt. E na comemoração, uma missa solene que houve na matriz de São Lourenço, o bispo de Novo Hamburgo, então, Dom Boaventura Kloppenburg, fez um sermão em língua alemã e disse numa hora: das São Paulusblatt darf nicht untergehen. Por iniciativa do Volksverein, os restos mortais do padre Amstadt foram transladados de São Leopoldo para a localidade de Linha Imperial. Conversando com a diretoria dos padres jesuítas, o provincial, conseguimos o consentimento para trazer os restos na localidade onde ele foi o primeiro vigário, onde ele fundou a primeira cooperativa, e enterrado do lado da torre da igreja, onde hoje se encontra uma placa enorme com todos os feitos, todas as obras dele, né? No ano de 1989, um grupo de pessoas de Nova Petrópolis, lideradas pelo professor Walter Seger, acertou a transferência da redação da revista São Paulo's Blad para Nova Petrópolis, assumindo o compromisso de continuar sua publicação. Criou-se, para tanto, a Fundação Theodor Amstadt. A gente se alegrou muito com a solução encontrada com a turma de Nova Petrópolis, liderada pelo Walter Seger. E também em Nova Petrópolis, nós de Porto Alegre todos continuamos colaborando, continuamos prestigiando a nova entidade e propagávamos, divulgávamos tanto quanto era possível. Ele vivia a entidade. Então, assim, todo esse trajeto, desde que a entidade veio a Nova Petrópolis, que foi uma das grandes lutas dele, de que a entidade não morresse, que desse continuidade às viagens que ele fazia para conseguir mais assinantes. Era uma preocupação muito grande dele de que a revista não tivesse fim. É a única revista alemã da América do Sul, né? Então, ele sempre foi muito em busca da informação, né, para poder repassar e para que a informação permanecesse. Hoje, a referência da língua alemã, né,
a preservação é através da revista. O início dos trabalhos foi complicado, mas com o apoio de pessoas e entidades, a edição da São Paulo's Blatt foi continuada e perdura até hoje. Trabalhamos muito em cima disso e, logicamente, as obras do padre Theodor Amstad eram realmente importantes para Nova Petrópolis, tanto que disso resultou, inclusive, nós termos sido a capital nacional do cooperativismo. Alguns anos depois, a antiga Sociedade União Popular do Rio Grande do Sul e a Fundação Theodor Amstad realizaram uma fusão, criando a Sociedade União Popular Theodor Amstad. Em posterior alteração estatutária, a entidade passou a ser chamada de Associação Theodor Amstad, como é conhecida até hoje. Para arrecadar recursos, visando a continuidade do trabalho e dos objetivos do antigo Volksverein, foi montado um parque gráfico na comunidade de Pinhal Alto. A editora Amstad é hoje o setor comercial da associação, mas com o diferencial de que todo o recurso por ela gerado é reinvestido na manutenção dos objetivos da entidade, destacando a promoção humana, preservação da cultura e da língua alemã. Estamos iniciando o segundo século da entidade com o desafio de continuar o trabalho associativo e cooperativo até aqui realizado, mas com a certeza de que os objetivos lançados há 100 anos continuam atuais e de que muito ainda podemos realizar. Além da edição da revista São Paulo's Blatt, são editadas diversas obras de grande valor cultural. A editora Amstad produz grande acervo de material promocional para entidades e empresas. Os recursos gerados são investidos na manutenção da entidade, garantindo a continuidade de preservação da cultura e promoção humana. Para garantir a preservação dos 100 anos de história da entidade, pela falta de espaço físico próprio, objetos e documentos históricos da entidade foram arquivados no acervo documental do Memorial Jesuíta, que se encontra na biblioteca da Unicinos. O significado que foi aquela instituição, que foi um oxigênio para a vida econômica do interior do Rio Grande, principalmente das colônias alemãs do Rio Grande do Sul. Parabéns a vocês, parabéns à comissão, parabéns por tudo que estão realizando, para projetar aquilo que foi feito e dar um retrato daquilo que pode servir de espelho para outros fazerem em benefício do interior do Rio Grande do Sul. Manter viva esta história e dar continuidade à mensagem que se traduz em associativismo, cooperativismo, ecumenismo, promoção humana e fé é o grande desafio das atuais e futuras gerações. A história dos 100 anos da Associação Theodor Amstad Volksverein é muito rica em mensagens e ações que sempre buscaram o grande objetivo da entidade, a promoção humana e o desenvolvimento social, cultural e econômico de sua gente. E nos diferentes momentos dessa história, percebe-se de forma muito nítida a doação, o espírito de solidariedade, de fraternidade, de religiosidade e de justiça. E este é o grande desafio para todos nós e para as futuras gerações, dar continuidade a essa obra de valorização da cultura alemã e na difusão do espírito da solidariedade e da fraternidade cristã. Esse ideal é, sem dúvida, o melhor caminho para o enfrentamento e superação dos desafios do presente e do futuro. Associação Theodor Amstad, 100 anos de história, 100 anos de sucesso.